Diamantina também tem os seus animais. E no caso de Diamantina, esses animais são ainda mais preocupantes. Por quê? Porque Diamantina foi abastecida por tropa de mulas até a década de 1960. Até a década de 1960, a alimentação da cidade, o abastecimento da cidade dependia fundamentalmente das tropas de mula. Então era assim, em qualquer dia da semana você encontrava de 30 a 300, dependendo da época, mulas estacionadas no centro da cidade para descarregar a mercadoria das tropas. Vocês imaginam que isso representava, para usar uma das expressões de um outro texto, a estrumeira que se fazia no centro da cidade. E aí a elite culta de Diamantina fica com um beco sem saída. Porque se por um lado ela precisa e ela quer modernizar a cidade, por outro lado há um constrangimento óbvio, que ela não pode se livrar das mulas, porque as mulas representam a linha vital, que inclusive faz delas elites, porque boa parte dessas elites ganham o seu dinheiro no comércio desses mercados e desses tropeiros. E aí tem sempre aquelas ideias, né? Constrói-se um mercado para onde todas as tropas devem ir, tem-se aquela ideia de fazer um mercado fora da cidade, mas o problema é que quando eles fazem o ponto de chegada fora da cidade, algumas pessoas chegam lá antes, compram tudo e depois revendem a preços exorbitantes, então eles são obrigados a deixar os tropeiros entrarem na cidade novamente para evitar os atacadistas monopolizadores, e alguns problemas parece que a gente não encontrou solução para eles até hoje, né? Como equacionar essa relação de transporte e abastecimento. E em Diamantina você tem, então, um outro problema que essas cidades têm que lidar é com as águas. E águas de dois tipos, né? As que vêm de cima e as que vêm de baixo. E as que saem. Três tipos, talvez. O que fazer com as águas fluviais? Juiz de Fora fica 50, 60 anos sonhando com a canalização do Rio Paraibuna. E aí, finalmente, quando eles canalizam o Rio Paraibuna, as enchentes só aumentam. Aliás, isso não aconteceu. Diamantina tem uma situação um pouco mais fácil de resolver, porque a cidade é num plano inclinado, então raramente ela tem enchente. Né? Só tiver o dilúvio, né? ou um dilúvio para cobrir Diamantina com água. Mas quando chove lá, as enxurradas descem, como o povo de lá gosta de dizer, com força. E elas descem levando a cidade embora junto com elas. Então, embora não haja problema da enchente, há o problema de criar sistemas para escoamento da água, para que a água não carregue tudo que ela encontra pela frente. Isso se mistura com o problema do abastecimento de água. E na medida em que a cidade vai se urbanizando, aquelas práticas típicas do poço, do córrego aberto, né, que corria para todo mundo, essas ideias vão sendo afastadas do núcleo urbano e é preciso criar alternativas. Né? Os sistemas de abastecimento, em Juiz de Fora há uma longa polêmica sobre a compra do terreno onde vai ser construída a barragem para poder fazer o açude para abastecer a cidade. Né? São duas regiões de chuva, são duas regiões com relativa facilidade de acesso à água. Juiz de Fora muito mais que Diamantina. Diamantina tem um período de estiagem no ano que dura aí algo em torno de 4 meses a 5, dependendo do ano, em que praticamente não chove. Então a água tem que ser realmente acumulada nos períodos de chuva, né, do verão. Mas é um problema porque... Né, e há também sempre o problema de fazer com os trajetos humanos. Né? A escravidão tinha um sistema para resolver isso. Com o fim da os tigres, né, com o fim da escravidão, não é um trabalho que as pessoas queiram fazer. As pessoas preferem arriscar a vida na lavoura ou no garimpo, dependendo de onde você está, do que ficar carregando, com o perdão da expressão não acadêmica, merda nas costas. Então é preciso encontrar uma forma, né, de sanear a cidade, até porque o saneamento é uma das marcas da cidade moderna, da cidade sanitária.
Né? E aqui é um texto lá de Diamantina, né? De novo, né? A data aqui, então agora sim a ferrovia chegou e de novo é feita toda uma reavaliação da cidade e você vê aqui, né, eles resgatando que a nossa rede de esgotos é a mesma do tempo do Arraial. E ali você tem duas informações muito interessantes. A primeira é que não houve grandes investimentos no sistema de esgotos durante um século no Arraial. A segunda, e que talvez seja mais interessante do ponto de vista histórico, é que no Arraial do Tijuco, no século XVIII, tinha um sistema de esgotos, feito em pedra de cantaria, canalizando as águas de esgotos em alguns túneis subterrâneos, óbvio, né? Tudo tem que ser subterrâneo, mas alguns túneis de esgoto, que era uma coisa que nas boa parte das cidades coloniais de Minas Gerais não era comum. Né? Então você tem ali, chamando a atenção disso, e se o espaço urbano, aí tem muito mais coisa, né, que a gente foi encontrando, mas deixar eu falo um pouquinho, eu falo, contar a casa então, mas só para a gente ir encerrando essa panorâmica, um outro elemento que é muito importante da gente considerar é que se há um discurso de uma cidade nova, há que ter também uma nova postura citadina. E aqui é interessante a gente pensar, porque quando você pensa, aborda um lugar como Diamantina, se a gente está falando aqui no início do século XX, Diamantina tem uma cultura urbana de pelo menos 200 anos nesse momento. Não é um pessoal que nunca morou no mundo urbano. Há uma prática, há uma cultura. Só que agora há que se convencer essas pessoas de que as tradições locais de organização do espaço urbano e de comportamento no espaço urbano não são mais aceitáveis, não são mais coisa de gente bem, não são coisa mais de gente civilizada. O que antes era considerado civilizado, agora não é mais, agora é barbárico, e as pessoas precisam se civilizar para esses novos tempos, esses novos hábitos. Falar alto no meio da rua já não é mais aceitável. O bonito agora é falar baixo. Conversar com as pessoas no mundo, civilizar. E se você convive com gente de fora de grandes núcleos urbanos, você percebe, principalmente as pessoas que moram na zona rural, o tom da voz é muito mais alto que o outro. O ser humano grita naturalmente. A gente é que se educa a falar baixo. Professores não, né? A gente fala o tempo todo, né? Dever de ofício, né? A gente acaba se acostumando a falar no alto para as pessoas do lado dela. O que me faz sempre lembrar disso, quer dizer, há um processo aí para educar as pessoas. Numa das igrejas lá em Diamantina, infelizmente eles fizeram a reforma lá e tiraram essa plaquinha. Quer dizer, eu ainda acho que tenho reparo. Tinha uma plaquinha na entrada da igreja. Gente educada não cospe no chão. Você encontrar isso, onde você esperar encontrar um santinho, você encontra a placa, gente educada não cospe no chão. Só tem uma razão para essa placa estar na porta da igreja. As escarras, vocês têm que lembrar, gente, antes que cuspir no chão, lembrem-se, no século XVIII, por exemplo, as escarradeiras eram feitas de porcelana. Era coisa chique ter escarradeira em casa. Escarrar e cuspir era considerado uma coisa saudável. Sua mãe te ensinava desde pequeno. Cospe, menino. Cospe, não engole, não. Sabe aquela coisa? Você tem que botar os fluidos para fora. Ingeri-los, segurá-los faz mal. Então, catarro, cuspe, era coisa que você põe para fora. Elegantemente na escarradeira ou não. Próxima vez que vocês estiverem assistindo a um jogo de futebol e que derem um close nos jogadores, lembrem-se disso, tá? Porque é uma prática muito comum quando o pessoal está jogando bola, cuspir. Porque depois de um tempo você não aguenta mais, né? Você tem que cuspir. Aí bem na hora a TV dá o foco no jogador, dando aquela escarrada. Aí você lembre da igreja lá de Diamantina. Gente educada não cospe no chão. Você passou anos ensinando as pessoas que elas precisavam escarrar porque isso fazia bem para a saúde. Agora você tem que dizer para elas que elas não podem escarrar porque isso não é civilizado.
Isso não é educar. Cadê as escarradeiras? Suma com as escarradeiras. Porque se tiver escarradeira, eles vão escarrar. Então você tem que tirar as escarradeiras. Mas entre o tempo em que as escarradeiras somem e as pessoas abandonam a prática de cuspir toda hora, você pode ter certeza que tinha muito cuspe voando para tudo quanto era lado na cidade. Você tem aí um processo, né, de mudar o comportamento. Enquanto eu estou falando, eu espero que vocês tenham lido aqui e percebam, né, que isso aqui é uma coisa que outros historiadores, gente muito melhor que eu, já trabalhou essa questão de como que o lazer das pessoas teve que passar a ser regulado, né? O capitalismo precisa dos trabalhadores acordados de pé, bonitinhos, sóbrios, né? O tempo todo. Lá na Inglaterra, até hoje, os bares fecham meia-noite, em dia de semana, 1h da manhã, em fins de semana, a história lá do sino que bate, você saber que ó, é a última rodada, bebeu, acabou, tchau, vai para casa que amanhã é dia. Eu adoro essa expressão, amanhã é dia de branco. O que eu acho muito legal, porque só virou dia de branco depois que o trabalho passou a ser uma coisa digna. Enquanto o trabalho era coisa de escravo, trabalhar não era dia de branco, não. Dia de branco era ficar na varanda vendo a negrada trabalhar. Mas agora, trabalho é uma coisa digna. Tem um jornal desse na Diamantina, que eu Diamantina em 1887, quer dizer, a gente ainda está ainda na época da escravidão, agora já, né, um período de decadência ali naquela região, o cara vai e publica no jornal que o trabalho dignifica o homem. Aí eu fiquei pensando assim, é muita cara de pau um cara escrever isso num jornal numa cidade em que há milhares de pessoas chafurdando na lama para tirar diamantes para os seus senhores poderem enriquecer nas costas dele, e o cara vai botar lá que o trabalho dignifica o homem. Mas esse é o discurso que está surgindo. Você tem que convencer as pessoas que acordar cedo todo dia e ir trabalhar todo dia não apenas é necessário, mas é bom. Você tem que gostar de trabalhar. O lazer vira os indivíduos que sem ocupação habitam as tavernas e vagam pela cidade às 10 horas da noite. Cambada de vagabundo que não tem o que fazer, porque se tivesse estaria em casa trabalhando, esse povo que fica bebendo até outras horas, né? Descansando para trabalhar no dia, esse povo que faz faculdade de noite, né? Essa turma que não tem o que fazer. E por favor, em Diamantina é ainda melhor. É muito engraçado ler esse texto que está aí e você pensar que hoje um dos principais atrativos turísticos da cidade são as vesperadas noturnas e as serestas que vagam pela cidade às altas horas da noite. Porque se dependesse desse pessoal aqui, não tinha nada disso mais. Não tinha nada disso mais. Porque a noite foi feita para dormir. Como é que o cara fala ali? Se não me engano, né? Agora, a descrição aí é maravilhosa, né? O mastigar fanhoso das sanfonas, né? Os ais doloridos. E aí você chama a polícia para reger a orquestra com a sua batuta. Eu acho que não preciso, né, explicar do que ele está falando. É muito interessante a gente perceber, e esse texto aqui, ele é legal, me permito aqui de novo um devaneio metodológico, porque ele é um claro exemplo do que o Mark Bloch, padroeiro dos historiadores, e outros vão chamar de uma leitura contrapelo. O cara escreveu esse artigo para falar mal. A intenção óbvia desse artigo é eliminar as práticas consideradas nocivas. Mas graças a esse texto a gente tem um testemunho primoroso do que acontecia nesses lugares à noite. Então, ao invés de eliminar o lugar, ao invés de eliminar a prática, ele a preservou para a história, para que 100 anos depois a gente saiba o que acontecia naqueles lugares. Ainda bem que ele era tão meticuloso nas suas críticas,
Então você pode ter certeza, esse povo todo que mete o pau em funk e tal, escreve 1000 artigos contra o sertanejo universitário, tudo que eles estão fazendo é preservando essa documentação para daqui a algum tempo o povo poder fazer a história desses ritmos ditos, né, não MPB, vamos deixar assim. E para fechar, eu comecei com o telefone, eu disse que era uma de cada cidade, estou cumprindo minha promessa. Esse texto para mim é um primor, porque apesar de todo o discurso do progresso, apesar de toda a ênfase das elites cultas das cidades em tentar impor sobre as pessoas um determinado padrão de sociedade, apesar de toda essa ideia de que os artefatos tecnológicos, por si só, pelo simples fato de eles existirem entre nós, eles mudam a nossa cultura e a nossa sociedade, as pessoas não são bobas. Elas percebem as contradições, a gente percebe isso muito claramente porque a maior parte do tempo eles estão reclamando porque as metas não foram atingidas, a cidade não está do jeito que eles queriam que ela estivesse. Mas em pequenos textos como essa pérola aqui, você percebe que as próprias pessoas desenvolvem também uma leitura muito irônica dessa relação com a tecnologia. Tem buraco? Está faltando esgoto? O ônibus não chega? Não tem problema. Nós temos, os seus problemas acabaram, como diria o Cacete Planeta. Que é bem o espírito desse texto aqui, né? O bairro do Rio Grande, como vocês não sabem, né, diz que Diamantina é um plano inclinado, o bairro do Rio Grande fica no Rio, na beirinha do Ribeirão, que é o Rio Grande, o negócio da largura dessa mesa aqui. E lá no pé do morro, onde foi criado o bairro Operário. Então, Diamantina não tinha nessa época uma favela, mas tinha um bairro pobre. O bairro pobre era o bairro Rio Grande, no pé do morro, né? A cidade foi crescendo para cima e o bairro Operário cresceu depois lá no pé do morro, que tinha sido abandonado. Então, todos os problemas que estão listados, o bairro eu ainda botei ali, né, o colchete, porque a lista de problemas era bem maior, mas a solução dada pela prefeitura é sempre a mesma. Nós vamos abrir uma estação telefônica. Pronto, o bairro Rio Grande vai ter telefone e não há mais do que reclamar, né? A cidade está resolvida. Por aí, a gente tem que começar a pensar de que cidade estamos falando e para quem é que estamos falando essa cidade. Talvez aqui esse slide seja a minha provocação para a gente, né, esse devaneio no tempo e no espaço possa servir para alguma coisa nas discussões que vocês estão fazendo. Há, muito claramente, esse compromisso né, os homens de imprensa chamam para si a ideia de educar os seus contemporâneos, os seus congêneres. Há um engajamento com a cidade e é um engajamento de dentro. Isso é muito interessante. Eu já disse isso algumas vezes, que apesar de todas as críticas que a gente possa fazer às elites desta época, é preciso que se diga também que elas tinham a pretensão de construir um projeto para o país. Eu acho que nesse sentido nós estamos piores hoje do que estávamos nesse momento aqui, porque essas elites, com todos os problemas que a gente consegue perceber na visão de mundo delas, elas diziam que a cidade era sua, elas tinham intenção e interesse em que a cidade melhorasse. Elas não estavam sonhando em mudar para Miami ou construir alfavilles isolados. Elas moravam na cidade, elas moravam dentro da cidade. A cidade tinha que melhorar porque elas estavam lá. Ainda não havia sido feita essa desconexão das elites com o mundo urbano. E para isso é que elas vêm, né, propondo esse aburguesamento, transformar os espaços públicos numa extensão da casa burguesa, do comportamento burguês, da maneira, né? E aqui eu estou usando burguês num sentido muito lato da palavra, não exatamente no sentido econômico, mas no sentido do modelo do tipo de comportamento individual, né? Cordato, civilizado, distante.
Agora, aquele casamento que está ali é muito complicado, né? Porque esse mundo burguês, esse mundo capitalista se faz aqui no Brasil. O liberalismo para nós vai funcionar no que tinha de mais perverso. Então, a ideia de direitos será completamente abandonada, vai sobrar aquela ideia de cada um por si. A ideia da meritocracia vai ser transformada numa desculpa para não dar a mão para ninguém. Cada um que se defenda por si mesmo e, partindo desse pressuposto, não há que haver grandes investimentos em muita coisa. E isso se casa, né, com toda essa postura racialista que as nossas elites brasileiras vão ter, né, com todas as críticas que a gente possa fazer ao Gilberto Freire e companhia. É muito interessante a gente pensar, né, que até a década de 30, todas as críticas que a gente possa fazer ao Vargas e à pseudo-democracia racial, a gente não pode também esquecer que antes desse tipo de conversa, o Brasil era rasgado. Este aqui é um país para brancos e quem não for branco não encaixa no padrão desse país. Basta a gente dizer que foi apenas há 3 semanas atrás que os terreiros de Umbanda foram reconhecidos no Brasil como equivalentes para o direito civil às igrejas. Nós não estamos em 1906, nós estamos em 2016. Quando a gente fala ali, né, dessa marcação das populações perigosas, cada lugar vai ter a sua, né? Aqui você vai ter um tipo de definição do perfil, lá em Minas era outro, mas era muito, esse é um lado muito perverso da urbanização que vai ser feita no Brasil, porque há um contingente populacional a ser ou convertido ou excluído. E por último, eu acho que essa pergunta vale para hoje. Né? Lá, Diamantina, Juiz de Fora, quem é que está definindo o que é a cidade? São os homens de imprensa. Quem são essas pessoas? Falam a partir de onde? Esses projetos, como são discutidos? Quem decide essas questões? Que eu imagino que são perguntas que atazanam vocês aqui constantemente. Então, só para o último slide, né? Para não dizer que essas perguntas não são nós estamos num movimento lá em Juiz de Fora para mudar o nome da cidade, né? E refazer o mapa de Minas. Para Juiz de Fora Temer. Juiz de Fora Temer. Então eu termino onde eu deveria ter começado, primeiramente, Fora Temer. Agradeço. E ultimamente Fora Temer também. E ultimamente Fora Temer também. Obrigado, James, pela brilhante apresentação, né? Doutorado, né? Você está perguntando para a gente. Isso. Então, inclusive, estou passando nas mãos aqui da biblioteca O livro do grupo para a gente aqui. Esse é para ficar aí. Obrigado, James. Né? Apesar de ser mineiro, eu não sou cafezinho. Bem, gente, me chama a atenção mesmo, eu sou economista, e hoje mesmo eu dei uma aula que entrava um pouco a noção, toda uma disciplina chamada Transformações Econômicas, Políticas Sociais e do Brasil. Então a gente faz um corte desde do encontro com Portugal, primeiro, do descobrimento, e a contemporaneidade da orientação, porque é muito extenso esse tudo. Mas hoje na aula, antes de vir para cá, a gente discutia também um pouco essa noção de progresso. A partir do momento que o Brasil se torna independente e Portugal quer se tornar independente. A ordem do progresso. Ele é o tema. O tema. Então, agora eu queria que, enfim, façam as perguntas, se vocês acharem pertinentes, para o professor James. Né? Fiquem à vontade. Vamos lá. Márcio, depois quem quiser mais, a gente vai. Eu sou pernambucano, né? Então, Duas potências. duas potências nacionais, onde tudo começou, certo? Não é Pernambuco, Minas Gerais. Olha o Bahia. Inclusive que tem filhos muito modestos também. Né? Isso. Mas assim, lógico, essa ideia que associaram a Gilberto Freire
né, que você falou, da democracia racial, tá certo? Eu não estudei em Gilberto Freire, eu estudei durante o regime militar no Colégio Marista. Sim, que isso foi incorporado como lema do Brasil pós-30. Isso foi modificado, porque o que Gilberto Freire fez no livro de 1933, que foi até o doutorado dele, era uma outra coisa. Ele fez reconhecer o universo, porque até então só existia branco no Brasil. Sim, Negro não era gente no Brasil, tá certo? Negro não tinha alma. Ele só tinha alma Era porque ele segregado. só tinha alma. Hã? Ele só tinha alma porque ele era cristianizado. Cristianizado. Mas ele tinha a igreja dele para ir. A igreja dele era separada da igreja dos brancos. Tá certo? Então, Gilberto Freire, ele passa pela primeira vez a reconhecer os universos raciais dentro desse contexto. E ele está escrevendo aí como pioneiro no século XX, certo? Então, depois, o que é que sobra para os militares falarem de democracia? Os militares chamavam o próprio movimento de revolução, né? Revolução militar. Né? Era primeiro putaria, porque a porra chanchada, né? Certo? Os distritos de escola de samba tudo era liberado, né? Hoje é muito mais conservador. Hoje não pode isso, não pode aquilo. Na década de 80, a revista Manchete, as fotos eram disputadas, né? Porque era só mulher nua, né? Não tinha homem nu, né? Uma coisa bem machista. Né? Machista, branco, classe média, tá? Então, o Gilberto Freire, ele pelo contrário, ele escuta com ele. O que ele faz? Ele identifica que, além do país não ser um país branco, tá certo? Ele é um país miscigenado, inclusive culturalmente. Ele vai verificar de onde é que vem essas manifestações. Aí vem da África, aí vem da Península Ibérica, entendeu? Vem de outros grupos de imigrantes, etc. Tá? E essa divisão entre a Casa Grande e esses dois mundos, negros e escravizados e brancos. Né? O mais importante é a herança disso. A herança disso. Que não se diluiu ainda na história, certo? E vão ser décadas ainda para. O meu cuidado ao falar do Freire é exatamente por conta da apropriação posterior que se fez dele, que se transformou a democracia racial no discurso oficial sobre o Brasil. Mas aí, duas ponderações sobre isso. Nova York. Foi muito tempo. Duas ponderações sobre isso. Afora qualquer outra crítica que a gente possa fazer, não deixa de ser interessante o fato de que o Brasil assumiu a miscigenação como seu discurso oficial, porque antes de 30 não era esse o discurso oficial. O discurso oficial era a política de branqueamento, declarada abertamente pelos senadores e que vem desde o tempo do Império. Eu não sei se vocês sabem que Dom Pedro II recebeu como um dos seus convidados na Quinta da Boa Vista um mandarim chinês que veio ao Brasil para tratar, fazer as negociações para a vinda de trabalhadores chineses para o Brasil na década de 1860, se não me engano. Ao colocar a questão para os seus ministros, e a conversa foi para o Senado do Império, eu nunca lembro o nome, eu acho que eu não consigo lembrar de propósito. Um dos senadores deixou essa pérola registrada nos anais do Senado. De raças ruins já bastam as nossas. E com isso a vinda dos chineses para o Brasil foi inviabilizada, porque aquela conversa da imigração, da mão de obra, né, que felizmente isso já tem mudado até nos livros didáticos, não foi por falta de mão de obra que os imigrantes vieram para o Brasil. Bom, os imigrantes vieram para o Brasil porque estavam fugindo da desgraça lá da Itália, das guerras de unificação da Itália e da Alemanha. Imigrantes sempre saem porque está fugindo da desgraça. Os europeus vão saber muito bem disso, com os sírios batendo na porta deles. Mas os brasileiros, o incentivo brasileiro para que os imigrantes venham para cá, não é exatamente pela falta de mão de obra. Havia duas considerações. Eles acreditavam que os imigrantes eram mais capazes do que o negro, porque os imigrantes eram europeus brancos. Então
talvez a gente devesse até inverter a Agora ordem. pobres, Né? Agora, eu não consigo entender como é que um alemão que nunca viu um pé de café podia ser mais competente no trabalho com o cafezal, um italiano que nunca tinha visto um pé de café na vida dele podia ser mais competente com o cafezal do que um negro que havia crescido vendo a família dele trabalhar com o café. A única explicação que pode ser dada é porque os brancos já nascem melhores e rapidamente vão aprender o que o negro levaria a vida inteira para aprender. E você acha que eu estou sendo sarcástico? Isso é dito com todas as letras no Senado do Império e depois na República pelos defensores da imigração europeia contra aquilo que vai ficar marcado na historiografia brasileira como a solução do trabalhador nacional, que era advogado pelo conselheiro Nabuco, pai do Joaquim, né? Que era a ideia de fazer uma transição. A frase, já que você invocou a ditadura, a frase é do conselheiro Nabuco: a escravidão deve ser extinta de forma lenta, segura e gradual. Frase que o Geisel vai ressuscitar depois para falar da abertura política. A primeira vez que ela foi usada foi para acabar com a escravidão. E daí que nasce a lei do ventre livre, tal, que se você pegar a documentação, você vai ver que era um plano para terminar com a escravidão em 40 anos. Ela ia morrer de morte morrida e não de morte matada. Sabemos que não foi por aí que a coisa rolou. O segundo, eu acho que o Freire tem alguns elementos dele que são até mais radicais. Eu acho que é lá no capítulo 4 que ele está falando que todo brasileiro é negro, independente da cor da pele, da cor dos olhos, da cor do cabelo. Todo brasileiro é negro. Isso é ainda mais radical do que dizer que o negro tem influência. Mas as pessoas leem fora do contexto e esquecem que depois que ele escreveu esse livro, até a década de 60, houve uma enorme migração de novo branca no Brasil, de europeus, de novo de italianos, de espanhóis, portugueses, etc. Japoneses, de novo embranquecendo isso. Então é lógico que tem muito italiano que não tem sangue negro em São Paulo, ou em Belo Horizonte, não sei o quê. Mas na década de 30 era menos provável, né? E que aí eu pergunto quantos italianos e alemães vieram para o Rio Grande do Norte na época da grande imigração. Eu também tem que se pensar isso, né? Os livros didáticos são escritos muito, a historiografia brasileira é escrita muito a partir do que o Luiz Fragoso, lá do Rio de Janeiro, chama a linha de Tordesilhas. Saiu de Rio e São Paulo é a barbárie. Minas Gerais é só a primeira vizinhança da barbárie ali, né? Os mineiros vivem indignados porque eles achavam que eles não estão do lado de lá, da linha da barbárie. No princípio, eles não têm nada contra a língua. Então, assim, você tem muito essa coisa, quando você fala, né, a imigração italiana, a imigração alemã, ela se concentra fundamentalmente, mesmo em Minas Gerais. Se você vai a Diamantina, se você vai a Paraopeba, no norte de Minas, você encontra uns gatos pingados de alemão e italiano, e mesmo assim costuma ser gente que foi para lá bem depois. Um outro negócio que você está falando do Freire, eu acho que tem umas sincronicidades históricas que a gente tem que lembrar. A primeira edição de Casa Grande e Senzala, você falou, é de 1933. Em 1933, os pernambucanos estavam publicando Casa Grande e Senzala. Os alemães estavam entregando o poder para Adolf Hitler, como chanceler da Alemanha. Quem era o civilizado, quem era o bárbaro em 1933? E o conceito de eugenia ganhando espaço, né? E higienização também. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também. Não só lá como aqui, como nos Estados Unidos, né? Em 1933, quando a Casa Grande e Senzala sai, o padrão era a eugenia. A ciência era a eugenia. A linha de frente do desenvolvimento tecnológico, científico e tal, estava muito mais para o lado da eugenia do que para o lado da miscigenação. Então, a gente pode sim fazer algumas críticas ao método do Freire, à antropologia que ele usava, a uma certa visão otimista que ele tinha da relação da escravidão, mas, como qualquer outro texto histórico, a gente tem que ver quem era o Freire, onde ele estava escrevendo, para quem que ele estava falando e contra quem ele estava escrevendo. Porque senão a gente... E eu também não concordo lê mal de que ele tinha essa visão romantizada sobre a escravidão. Ele tinha, ele fez, nas pesquisas dele, que ele fez basicamente ele chegou à conclusão que como o escravo para
as famílias poderosas da casa deles eram era o maior capital que eles tinham para a produção, então eles eram relativamente bem cuidados. Os de casa. Né? Somente os de casa, mas também os outros só eram punidos eventualmente, mas que eram relativamente bem cuidados, porque aquilo ali era justamente a fonte de riqueza que eles tinham. E Freire não E essas conhecia. coisas dão margem a outras interpretações. E Freire não conhecia a escravidão mineira. Em Minas, nas cidades coloniais, por exemplo, os escravos domésticos, é muito difícil você ir em Ouro Preto, Sabará, Diamantina e encontrar senzalas. Dentro dos núcleos urbanos não existiam senzalas. Os escravos viviam dentro de casa com o senhor. Até porque em Minas Gerais o comum na cidade, não na zona de mineração, na zona de mineração é outra história, mas nos núcleos urbanos o comum era você ter 1, 2 escravos, 3 no máximo, quando nenhum, e aí você ia alugava do vizinho para fazer as coisas. Então, você eram casas rurais. tinha uma outra, a relação é muito mais próxima. Então é interessante a gente pensar assim que, mesmo pensando numa sociedade escravocrata, com todas as diferenciações que ela tem, essas sociedades encontraram formas de convívio dentro dos núcleos urbanos em que as pessoas sabiam o seu lugar, mas sabiam também as suas regras. Quando vem, por exemplo, um tipo de proposta urbanística como essa que vem pautada no sanitarismo, uma das coisas que era proibida nesse tipo de proposta, por exemplo, era a criação de animais e a venda de comida. Ora, cidades como Diamantina, mais até do que Juiz de Fora, embora Juiz de Fora também, elas não funcionavam sem as negras de tabuleiro. As negras de tabuleiro é que alimentavam as pessoas na rua, porque não tinha esse negócio de ir almoçar em casa, não tinha... Muito menos self-service, né? Botequinho para você encostar, né, comer ali um PF e tal. O PF era feito pelas negras de tabuleiro. O pessoal cozinhava na rua e tal. Lá em Diamantina tem inclusive o Largo da Quitanda, porque um dos intendentes da cidade teve a brilhante ideia de agregar todas as negras de tabuleiro num lugar só, para não sujar a cidade toda, que a gente vai fazer o Largo da Quitanda. Todo mundo que quiser vai lá, então encontra lá e tal. Me lembra um pouco dos camelódromos que vão ser criados depois. Põe todo mundo no mesmo lugar. Aí vem essas novas propostas sanitaristas dizer que cozinhar na rua não pode, que isso suja. Você está afetando diretamente não apenas os costumes e as tradições, mas a própria sobrevivência econômica das pessoas. Proibir a criação de porcos, proibir a criação de galinhas dentro da cidade pode ter 1000 razões sanitárias. Mas no momento que você está fazendo isso, você está condenando várias famílias da zona urbana a perderem parte do seu rendimento, a perderem parte do seu abastecimento e serem obrigadas a comprar no mercado da cidade aquilo que antes elas produziam no seu quintal. Mas agora não podem mais produzir porque a vigilância sanitária não permite. Então, assim, só deixar claro, eu não estou advogando aqui que vocês criem porcos nos seus apartamentos e nos seus quintais. Mas é também importante a gente perceber que essas coisas, elas não vêm sozinhas. Uma regra sanitária, ela pode estar correta do ponto de vista científico, mas a gente tem que ler também o impacto que ela tem sobre... Até para a gente entender por que muitas delas não colam, por que muita gente vai... Por que até hoje a gente tem que ensinar as pessoas a lavar as mãos para não pegar gripe? Isso deveria ser uma coisa tão simples, tão fácil. É simples e fácil quando você tem água encanada e torneira que abre no banheiro da sua casa. Se você não tem, você não tem. Nesse aspecto, há uma manobra também do Estado em conter esses pequenos comércios, essas pequenas dinâmicas espaciais, porque até o Nabil Bonduque diz lá em Nascimento da Habitação Social, em 1930, porque a Argentina e outros estados cobravam do país uma certa higiene para poder continuar o comércio. Então você boicotava esses padrões mais cotidianos para poder o Estado passar uma imagem de higiene, principalmente no Rio de Janeiro, né? Agora você se apresenta O seu nome é Maia. Meu nome é Giovanni Almeida, eu sou da Geografia, né? Mas faço parte da base de cidades contemporâneas aqui no DPP com o professor Márcio e o professor Fernando. Uma turma boa aí. Tá? Mas enfim, só tratando esse ponto, essa manobra de
dirimir as atividades urbanas, como essa de alimentação e outros serviços, em prol dessa passagem que o Estado tinha de passar uma boa imagem higiênica. Porque, pronto, a própria Argentina, durante um tempo, boicotou alguns trâmites comerciais com o Brasil se ele não se preocupasse com questões de higienismo. E a questão da higiene tem a ver com uma determinada noção de progresso, Controle. né, de vida social, que para nós hoje pode parecer óbvio. Mas a tradução que você falou disso é interessante também considerar de certa forma. Eu acho que você pensou bem do que você está tentando traduzir, porque tem essas questões da escala também. Ou seja, o que é higiênico para Rio de Janeiro tem que ser traduzido da mesma forma. Diamantina, Não traduzir, né? É aquela coisa de as ideias estão circulando. Tem outra escala, tem um impacto que aquilo vai ter ali. E tem que perguntar assim também, isso é efetivo, porque até para colocar, hoje a gente olha para essas discussões sanitárias, não nos esqueçamos que boa parte das medidas de sanitarismo higiênico era baseada na teoria dos fluidos, Sim. Do que chato. nós sabemos hoje que é balela. Então, assim, não é que a gente seja contra, né? Muitas vezes, você é contra. Não sou contra. A gente tem que ponderar, assim, até primeiro, uma relação custo-benefício. Vale a pena fazer isso aqui? Segundo, vamos sentar para conversar. Eu acho que esse é um princípio que nessa época não existia, porque partia-se do pressuposto que o povo não dava conta de conversar, porque o povo era tapado. É o princípio de planejamento, né? E que é um princípio que, infelizmente, muitos dos nossos hierarcas, pergunta para o Eduardo Paes se ele conversou com alguém lá no Rio de Janeiro sobre a cidade olímpica do Rio de Janeiro. Gente, Sim, alguém levantou tem um a mão. mineiro aí que está falando